usar como gancho para apresentar a próxima atração aqui, né? No ambiente profissional, o que as empresas estão fazendo, né? Como as empresas podem fazer a diferença, né? O que seria, de fato, privilegiar ou prestigiar uma mulher? Seria simplesmente encaixar? Seria dar preferência? Seria ter critérios, né? Seria construir um assessoramento, uma acolhida, um apoio de carreira, uma orientação, uma mentoria, reconhecer a inteligência dela, porque a gente não quer favor, né? Ainda mais mulher, né? A gente gosta de saber que faz as coisas sozinho, né? Às vezes a gente põe charme na história, né? Faz parte. Mas é tão gostoso quando a gente se realiza e percebe que a gente planejou e executou, né? Que a gente adiou um pouquinho por insegurança, por falta de contexto, por falta de apoio, mas chegou lá e fez, alcançou, conseguiu. Então, é isso que a gente vai ver agora. Palco formado? Olha, no capricho. Capricho feminino, que todas nós conhecemos, né? Milimetricamente o palco formado, muito bonito. Então, vamos agora aproveitar essa oportunidade para colocar a mão na massa e discutir. A gente começa agora o nosso painel. Para entender e conhecer abordagens práticas que podem ser implementadas ou já são implementadas em organizações e comunidades. Vamos receber, então, com muito carinho, Carolina Videira, membro do Comitê Consultivo Educa 2030 do Pacto Global da ONU e CEO da Turma do Giló. Bem-vinda, Carolina. Tânia Cosentino, VP de Vendas em Cybersecurity, Latam e Board Member da Microsoft. Bem-vinda, Tânia. Kelly Batista, presidente da Fundação Umbi. Bem-vinda, Kelly, obrigada. Isabelle Cristina, oficial de Educação Especializada em Inteligência Artificial na Unicef Brasil. E Milena Rosa, gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, SAN na Schneider Electric. Bem-vinda também, Xará. Obrigada por estar aqui. Carolina, passo a palavra para você ter a honra de mediar essa conversa. Até já. É uma honra mesmo. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a Carolina Videira, sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão soltos, compridos. Hoje eu uso uma blusa branca, um blazer branco e uma calça azul marinho. A gente faz a nossa autodescrição em respeito àquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Bom, eu sou educadora, neurocientista, presidente da Turma do Giló, uma organização também sem fins lucrativos, e cadeira que eu ocupo com muita alegria no conselho do Movimento Educa 2030. O Movimento Educa 2030 tem como missão engajar o setor privado em torno de metas ousadas para a gente transformar a educação no Brasil. Então, já convido a todas as pessoas que representam alguma empresa a se engajarem conosco nesse movimento. Um dos pilares principais do Movimento Educa é exatamente garantir o aumento de meninas e mulheres em carreiras STEM. Esse movimento ele é conduzido pelo Pacto Global, Rede Brasil, Ministério do Trabalho e do Emprego e da Unicef. Então, eu vou começar aqui pedindo para as minhas colegas, mulheres que eu admiro, que são minhas amigas também, a se apresentarem para a gente começar o nosso painel. Tânia, por favor. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Também sou uma mulher branca, cabelo curtinho, ao contrário da Carol, curtinho, um tom castanho avermelhado. Sou alta e eu estou vestindo, hoje estou com um vestido verde bem escuro, xadrez, com os tons meio mostarda. E bom demais estar aqui. Eu hoje estou atuando como vice-presidente de vendas América Latina de cibersegurança. Sou uma engenheira eletricista, mas antes disso sou uma técnica, eletrotécnica, com mais de 40 anos de profissão, sendo que os últimos 22 anos como executiva. Fui presidente da Schneider Electric, então muito feliz de ter aqui a Milena e a Carol, que me convidou. Obrigada, Carol, mas a Milena aqui como par de painel. E fico feliz com todo esse projeto de ter esse primeiro congresso de mulheres na área de exatas aqui no Brasil, porque é uma dor realmente que nós temos. E como técnica e como engenheira,
Eu sou uma ativista nesse tema e vou ficar muito feliz de discutir com vocês o que a gente pode fazer para mudar esses dados estatísticos que foram mostrados e são tão ruins. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu sou uma mulher preta do cabelo curto, estou de branco, acho que tem uma galera aí de branco hoje, a gente já se cumprimentou. Estou com uma blusa preta por baixo. Eu sou presidente da Fundação BI. A Fundação BI é uma fundação que leva educação e tecnologia para mais de 5 milhões de alunos e professores. Estou na Fundação BI desde 2020, num retorno à área de tecnologia desde 2018. Me formei em 2002 em tecnologia, não consegui ingressar no mercado, não tinha inglês fluente naquela época, o mercado era totalmente diferente e fui dar aula. Assim como a Carol, eu sou educadora, lecionei bastante tempo em São Paulo, e aí, nas voltas que o mundo dá, na pandemia, voltei para a tecnologia, e hoje eu tenho o prazer de levar a tecnologia para alunos e professores de forma gratuita. Também divido com a Carol aí esse sonho grande do Pacto Global, os nossos colegas aqui, pensando em como a gente eleva a escolaridade, coloca mais meninas na tecnologia, pensa sobre a aprendizagem, então é um desafio muito bacana que a gente tem construído aí nos últimos anos. Prazer estar aqui com todas vocês e que bom rever tantas pessoas queridas. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Eu sou a Isabelle, eu sou oficial de educação no Unicef Brasil, especializada em inteligência artificial. Então, dentro do que tange inclusão produtiva no mercado de trabalho, dentro da área de formação, eu lidero esse programa para pensar justamente como a gente pode promover o letramento em inteligência artificial, passando justamente pela ressignificação da semântica do que é a tecnologia, o que é o desenvolvimento tecnológico e olhando principalmente para as comunidades indígenas, quilombolas, rurais, periferia urbana, para que a gente possa incentivar, estimular as meninas a estarem dentro das áreas de STEM, mas principalmente entender como que o território faz parte desse processo de desenvolvimento ligado junto com a educação. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse momento histórico e que a gente possa ampliar os diálogos que a gente começar aqui, transformando em ações. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Milena Rosa, sou uma mulher branca, de cabelos loiros um pouco grisalhos. Eu uso uma calça preta e uma blusa estampada de flores no fundo preto, para combinar com o nome aí de Milena Rosa. E eu sempre carrego um sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis, né? Então, atualmente, eu sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social para a América do Sul, numa multinacional francesa, a Schneider Electric. Tive a honra de trabalhar com a Tânia no passado, muito inspiradora. A Carol também, uma colega de trabalho aí muito querida. E nessa missão que eu tenho de sustentabilidade e responsabilidade social, eu sou responsável pelo programa de treinamento técnico vocacional, onde a gente vai abordar um pouco aí, mas a gente tem, inclusive, algumas turmas focadas para desenvolvimento de meninas e mulheres para as carreiras STEM. Essa é a Milena de hoje, mas a Milena do passado foi uma garota periférica, também, que fez escola técnica, né, pelo Centro Paula Souza, e eu acredito, não, eu sei que o ensino técnico é um divisor de águas na carreira de muitas pessoas da periferia. Porque eu passei, para vocês rapidamente, mas aos 16 anos eu passei a ter um salário equivalente ao do meu pai, que tinha 45 anos na época, com uma formação técnica pelo Centro Paula Souza. Então, eu não só acredito, como eu faço parte dessa transformação que a carreira STEM para meninas pode causar. Obrigada, Milena. Tem um timaço aqui para falar sobre como as empresas podem fazer a diferença, os desafios, as oportunidades que a gente tem nessa área. E eu arrisco dizer que as empresas que realmente querem liderar essa pauta precisam parar de tratar qualquer pauta de inclusão da diversidade como uma agenda paralela ou como uma causa. Elas precisam começar a enxergar isso como estratégia de crescimento, de oportunidade, de impacto e de legado. Isabelle, eu vou começar com você. Conta um pouquinho para a gente quais são os principais desafios que as mulheres e as meninas enfrentam ao ingressar e se desenvolver em carreiras STEM no setor privado. Perfeito, obrigada. Bom, perdão, eu acabei não fazendo minha audiodescrição.
Eu tenho cabelos curtos, eu estou usando batom vermelho, estou usando roupas em tom creme e marrom, e eu sou uma mulher de meia idade. Desculpa, a gente está vendo várias pessoas aqui enquanto eu falo, a emoção aqui. Mas, respondendo à pergunta, é muito interessante porque eu olho muito para a minha própria trajetória. Assim, eu me formei em engenharia da graduação no final do ano passado e já engatei com mestrado aí de economia para entender os impactos sociais da tecnologia. E, assim, durante a minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar em ambientes corporativos e ver de perto os desafios enquanto mulher preta, periférica, nesses ambientes, principalmente no que tange a cultura do espaço. E como que você se coloca integralmente dentro desses contextos, trazendo as suas potencialidades ao mesmo passo que você entende o contexto onde você está inserido para poder trazer essas potencialidades à tona. Então, eu sinto que, dentre os principais desafios, tem muita questão, inclusive, que eu aprendi com Débora, que está aqui, do mafiograma. Então, como que você está dentro de um ambiente e, atrás do organograma, as relações que se dão ali dentro, de conexões entre pessoas e entre situações, como que as oportunidades também se estabelecem dentro desse contexto político também, para além do cenário corporativo, né, que a gente já sabe dos desafios predominantes, estereótipos de gênero, desigualdade salarial, questões de dificuldade não só do treinamento, desenvolvimento de novas habilidades, mas você entender as sutilezas do que cada área, do que cada cargo que você está se propondo a desenvolver ali precisa de habilidades para você desenvolver, não só técnica, mas de soft skill, principalmente. Esse relacionamento, que naturalmente não é algo dado, né, dependendo do contexto que você vem. Então, eu sinto que, quando a gente olha para o ambiente da tecnologia, é para além do aspecto técnico, né, porque a gente tem muito essa questão do ser bom o suficiente, às vezes, dependendo do seu contexto, do seu recorte social, enquanto mulher preta, você demonstrar cada vez mais, assim, da sua capacidade, da sua formação, mas o que significa também outros tipos de desenvolvimento ali dentro daquele espaço. Então, eu sinto que, no setor corporativo, que a gente precisa ter de olhar cada vez mais atento são essas sutilezas e como a gente empodera, trazendo mentoria, orientação e recurso, de fato, adequado para o que a pessoa precisa se desenvolver, porque a mulher precisa se desenvolver dentro desse contexto. E aí eu queria trazer um recorte também da intergeracionalidade, porque a gente fala muito da inclusão das mulheres nas carreiras de STEM, mas a gente está trabalhando também com a vinda de meninas que estão se formando, que estão chegando no mercado, num contexto marcado pelo cenário pós-pandêmico, com muitas questões de saúde mental no meio disso. Então, como que a gente estimula e trabalha também para desenvolver todos esses aspectos? Eu sinto que são muitos desafios, mas tem muitos caminhos pela frente para a gente seguir. Perfeito, obrigada, Isabelle. A sua fala me remete para vocês a uma discussão que a gente tem dentro da academia, porque o STEM é uma ciência em transição, e a gente discute hoje, inclusive, a inserção da letra A de artes dentro disso, e o porquê, né? Não é só uma letrinha a mais, mas exatamente o reconhecimento de habilidades como empatia, pensamento crítico, habilidades socioemocionais que a gente precisa trazer para essas meninas todas conseguirem navegar nesse ambiente. Tânia, acho que, com toda a representatividade que você tem, o legado que você já deixou, conta um pouco para a gente como as empresas do setor privado podem criar ambientes de fato inclusivos e acolhedores para as mulheres. Bom, os desafios aqui são muitos, e a Isabelle já mostrou alguns para nós. E eu acho que as empresas, principalmente as empresas maiores, as multinacionais, elas estão bastante antenadas e já passaram pelo processo de educação para entender o porquê. Porque há 15 anos, quando eu comecei essa discussão de diversidade, a gente tinha que dedicar muito tempo para explicar o porquê e o impacto no negócio. Hoje a gente precisa, pelo menos para um certo grupo de empresas, e toda a sua cadeia de suprimentos, porque, para você ser sustentável, a sua cadeia também tem que ser. Então, esse processo de educação a gente não precisa mais se desgastar. Mas o que a gente vê são números, né? E eu já constatei esses números, e muito, muito bom aquele último quadro, quando mostram todas as iniciativas que a gente faz dentro e fora da empresa. O que traz? Promoção, é marketing, é evento, é atividade e treinamento. Mas e aí, né? No final da história, o que aconteceu com aquele grupo de pessoas subrepresentadas, que pode ser grupo de mulheres, pode ser grupo de pessoas pretas e pardas? O que aconteceu com aquele grupo? Nada, eles não foram empregados e continuam na mesma situação.
Então, não existe, por mais que você tenha um portfólio de produtos e iniciativas bacanas dentro da sua empresa, a gente precisa trabalhar o termo que eu uso muito na área de diversidade e inclusão, que é intencionalidade. A gente precisa fazer um esforço maior para que aquele grupo subrepresentado, e ele é subrepresentado porque ele é invisível, para que ele se torne visível. Então, quando você vai fazer um evento, e isso a gente está praticando na Microsoft, porque nós criamos, na pandemia, eu criei um programa chamado, na época eu era presidente da Microsoft Brasil, um programa chamado Microsoft Mais Brasil, e tem um capítulo de treinamentos. E dentro do capítulo de treinamentos, aí parceria com o governo federal, governo estadual, muito feliz porque a gente tem uma parceria muito linda com o Estado de São Paulo, para formar aqui milhões de brasileiros e brasileiras na área de tecnologia, porque tem um gap aqui importantíssimo. E a IA vai trazer desenvolvimento econômico para o Brasil. Então, nós precisamos de profissionais graduados em IA. Então, como que a gente treina pessoas massivamente? E nós já treinamos aqui, já formamos mais de 3 milhões de jovens, e com recortes em mulheres, e com recortes em mulheres pretas, tecnologia para mulheres pretas. Então, intencionalidade para chamar aquele público que está sendo invisibilizado e também não se reconhece. Então, eu abro um curso para mulheres pretas, elas não se inscrevem. Nós temos que ir lá e ativar comunidades para que aquelas mulheres percebam e comecem a se inscrever. Mas aí faz o evento, bonitinho, todo mundo se gradua, sai no post do LinkedIn e nada acontece. Então, nós também, intencionalmente, criamos programas tipo de um speed date, onde a gente faz executivos encontrarem essas pessoas que foram treinadas, para efetivamente esse grupo se transformar num pipe de talentos para o futuro. A gente tem um tema que é muito importante, e as empresas não podem se descuidar, é o pay gap. E aqui dados nos ajudam a visualizar isso. Por mais que a gente fale, a diferença, o gap salarial, ele ainda está em torno de 20%. Isso é um índice global, não é um índice só do Brasil. E se a gente não observar, esse gap se perpetua, porque a mulher ela entra com um salário mais baixo, porque ela já ganha menos, então você vai oferecer um pouquinho, um adicional em cima do que ela ganha, ela entra com um salário mais baixo e você perpetua o gap. Então, como que você tira esse ciclo vicioso e cria um virtuoso, garantindo realmente reconhecimento do cargo, do potencial do que aquele profissional vai aportar? Como que você cria um programa de mentorias, que é muito bacana, mas como que você depois avalia o resultado desse programa? Então, todos esses programas você tem que avaliar o que você quer no final. E no final eu quero pessoas empregadas, se é um treinamento de entrada, e eu quero pessoas promovidas dentro da empresa, se é um processo de desenvolvimento de carreira da mulher. Então, intencionalidade nesses programas, muita educação, mas educação agora principalmente no papel dos aliados, os aliados, homens principalmente, homens brancos, dentro do ambiente de trabalho, para tentar ouvir essas pessoas que não são ouvidas e dar voz para elas, muitas vezes. O aliado dentro da academia. Existe muito preconceito e barreiras para as mulheres engenheiras, mulheres técnicas, no mundo acadêmico, que é muito triste ainda. O educador ele tem que elevar as pessoas e não derrubar. Então, acho que aqui a gente também tem que endereçar. E, quando vocês forem buscar profissionais, busquem ativamente e não fechem uma vaga se não tiver 50% de currículos, de indicações de mulheres. Eu acho que nós somos 52% da população, estamos bem representadas em exatas especificamente, menos, por isso requer mais esforço. Então, eu brinco que ninguém pode ser preguiçoso. O headhunter não pode ser preguiçoso, os executivos que estão contratando não podem ser preguiçosos, por isso vai mesmo a intencionalidade, onde você tem que buscar e aí você encontra mulheres. E eu fiquei muito feliz porque eu deixei a presidência da empresa e assumi essa nova área de cibersegurança, então uma reinvenção de carreira de tempos em tempos eu faço, mas eu deixei a presidência da Microsoft em dezembro, 70% do meu time de alta liderança eram mulheres. E eu fiz isso no último ano. Intencionalidade é a resposta. Sempre assertiva, né, Tânia? A intencionalidade é a porta de entrada, e acho que você traz também na sua fala a importância dos aliados, porque não existe meia inclusão. Então, não é uma luta das mulheres contra os homens ou contra o resto do mundo. Vamos dar as mãos, porque a gente só avança se for todo mundo junto. Milena, acho que a Tânia já traz aqui também na fala dela uma pista para você complementar aqui, que é a falta de representação feminina no STEM. E no setor privado, isso
é uma realidade gigantesca, e eu queria que você falasse como isso afeta a inovação e, principalmente, a competitividade das empresas. O principal ponto que tem que ser observado pelas empresas é que essa ausência de mulheres nas áreas de STEM, elas estão causando, né, soluções e produtos ou ineficazes ou que não atendem 100% da população, porque elas não têm esse olhar das necessidades das mulheres. Então, é como se se a sua solução, se o seu produto não atendesse 52% da população. Né? A gente está falando especificamente de produtos implementados na indústria, técnicos, tecnologia, mas as mulheres podem ainda não ser as tomadoras de decisão, né? Como a gente tem observado aí na distribuição das mulheres dentro das pirâmides organizacionais, mas elas são as grandes influenciadoras. Eu convido aqui todo mundo a fazer uma reflexão. Em casa, quem de verdade toma a decisão do que vai ser consumido, do que vai ser comprado, de quais são as reais necessidades. Mesmo que o dinheiro não esteja na mão dessa pessoa, da tomada de decisão efetiva, mas nós somos as grandes influenciadoras. Então, a gente precisa fazer parte dessa construção de produtos e soluções para atender o mercado, né? E também para que a gente possa não só ser as incentivadoras, né? Mas que a gente possa tomar essa decisão. E aí você perguntou referente à indústria, né, às empresas privadas, mas a gente também dá o passo além de falar na economia. Né? Incluir mulheres em toda a pirâmide e em diversas áreas não é só porque a gente quer ser legal, não é só porque a gente quer ser bonzinho, mas é porque a gente quer ter produtos e soluções que atendam essa população do mercado, essa população feminina, mas que também esse dinheiro passe na mão das mulheres. Que a gente tenha, e eu não estou falando que é de tirar do coleguinha ali do lado e passar para a mulher, não. Que a gente cresça economicamente no país e que faça essa distribuição de uma maneira contemplando essas mulheres aí. Então, as empresas que não se atentaram ainda, que precisam ter equipes diversas, elas talvez não estejam perdendo dinheiro, mas elas estão perdendo grandes oportunidades de incrementar os seus resultados. Não é favor, né? Kelly, conta um pouco para a gente como que as empresas do setor privado podem trabalhar em parceria com escolas, universidades, também com o terceiro setor, para aumentar a participação de mulheres em STEM e prepará-las para carreiras nesse campo. Boa. Bom, já começo dizendo que eu tenho uma parceria com a Microsoft. A gente tem uma parceria que conecta de 5 milhões de pessoas formadas em tecnologia aí. Então, hoje, os professores podem acessar, por meio da nossa plataforma de formação, os conteúdos de inteligência artificial já desenvolvidos pela Microsoft. Então, é uma forma também que a gente encontra de disseminar o conteúdo para a população que está em situação de vulnerabilidade, né? Um conteúdo rico. Mas, nos últimos 6, 7 anos, eu tenho transitado por esse setor, e o que a Tânia falou é assertivo. A gente tem eventos, a gente coloca pessoas, mas a gente não retém esses talentos, ou essas mulheres elas acabam indo para outras áreas. Né? Eu lembro de uma fase que eu trabalhava com aprendizagem, a gente tinha as áreas de tecnologia, e, quando as meninas eram empregadas, elas iam para a área administrativa dentro das empresas. Né? Então, era desconsiderado que aquela menina fez uma área de tecnologia junto com outros meninos, e, quando a gente ia fazer o mapeamento, a menina estava numa área administrativa e seguia uma carreira que não é aquilo que ela tinha pensado no começo da aprendizagem. Então, também a gente precisa entender que os códigos que estão desenhados dentro das empresas precisam ser redesenhados. Né? Quem está no poder hoje entende que as mulheres ainda, muitas vezes, não podem ascender àquele lugar. E aí, olhando quando essas pessoas estão dentro da empresa, e aí a gente vai ter vários recortes. Né? A gente aqui não está trazendo um recorte social e financeiro, né? Mas a gente sabe que pessoas com poder aquisitivo menor, pessoas pretas, pessoas trans, normalmente não estão nessas cadeiras. E aí, quando a gente está dentro das empresas, essas pessoas acabam sendo excluídas ou nem chegam nas empresas, e é óbvio que não vão se manter. E aí a gente sempre fala muito de programas de mentorias, né? Vamos mentorar, vamos colocar mais pessoas, mas quem está mentorando essas pessoas, essas mulheres que estão dentro das empresas? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, uma pessoa queria me mentorar, e os problemas dela era se ela ia para Harvard ou MIT, ao passo que eu não falava inglês naquele momento. E eram problemas sociais totalmente diferentes dos meus. Né? A gente sabe que mulheres, em especial mulheres negras, o salário, né, o recurso é dividido por uma comunidade.
né? Então, são outros problemas. Então, até nesses detalhes, a gente precisa prestar atenção quando a gente monta programas dentro da empresa. As pessoas conversam de outros lugares, de outras realidades, que muitas vezes acaba espantando. Dentro do pacto aqui, a gente vem conversando muito, né, como que a gente chega nas empresas e faz manter esses talentos. E eu acho que o principal ponto é a gente entender essas realidades diferentes dessas pessoas que estão chegando no mercado de tecnologia. Além de investimentos financeiros. Muitas vezes, no passado, hoje eu não tenho acompanhado muito, mas no passado eu participava de muitos programas que as empresas direcionavam para os jovens se formar em tecnologia e depois ele poderia ser contratado. Mas como aquele jovem faz essa formação? Como aquela menina faz essa formação? Ela tem um computador em casa? Ela tem uma internet? A gente está dentro de uma cidade que tem áreas periféricas rurais que não tem internet. A gente está falando de São Paulo, e aí você pensa em outras periferias, né, em outros estados. Quando a gente vê aquele mapa, a gente vê o retrato perfeito do que é a tecnologia hoje, né? A gente está numa região sudestina que é muito, muito mais beneficiada. Então, as empresas precisam também pensar em investimento, quando ela pensa em trazer mulheres, né? Como que essa mulher vai ficar, às vezes, 40 horas fazendo um curso de capacitação para a entrada nesse mercado se ela precisa trabalhar? Se ela precisa fazer outros serviços para ela manter uma criança dentro de casa, ou manter outras pessoas. E aí, por último, eu também percebo que a gente investe pouco, né? Nós, como empresa, enfim, eu estou numa fundação que bebe desse sistema corporativo, mas nós investimos pouco em pesquisa e tecnologia. Nós investimos pouco em meninas na ciência. Quando elas ingressam na universidade, as bolsas que estão ali postas, né? A professora Sônia está aqui, acredito que ela fale melhor do que eu, são poucas bolsas, poucos recursos direcionados para pesquisa e para manutenção de pessoas em ciência. E aí, talvez, as pessoas que têm acessado isso são pessoas com mais conhecimento e não são essas mulheres que a gente quer. Então, como que a gente também propicia sistemas que possam atrair essas pessoas? E, óbvio, a gente precisa de representatividade, né? Eu venho de uma geração que assistia a Tânia, que via a Tânia, né, que era a presidente da Microsoft, a professora Sônia, que é uma cientista. Então, eu venho dessa geração e, talvez, por isso que eu estou aqui. Né? Então, quem são essas pessoas que nos representam hoje? Quando eu chego numa reunião de tecnologia, né, que eu vivo muito em reunião de tecnologia, eu sou às vezes, a única. E ainda eu sou preta. Né? Então, é a única mulher preta que está naquele lugar. E aí, cadê as outras pessoas que não conseguiram chegar aqui? Então, é um sistema que as empresas precisam começar a conversar mais. Obrigada. Quando uma menina preta periférica se vê sonhando ser cientista, quando uma mulher neurodivergente é promovida a líder, quando uma mãe quando uma mulher opta pela maternidade e não tem a sua carreira estacionada, com certeza a gente muda todo o ecossistema, gente. Milena, mas voltando aqui com a fala da Kelly, como é que a gente pode pensar em estratégias? Quais são as estratégias mais eficazes para atrair e reter esses talentos femininos no setor privado? Como as empresas podem mensurar o sucesso dessas estratégias? Porque eu acho que sem mensuração a gente também não avança. Sim. Eu acho que para ter a atração, primeiro é garantir essa representatividade, mostrar que tem um compromisso, mas que iniciou a jornada dentro da população de mulheres que ela tem dentro de casa. Ela tem um programa de desenvolvimento, de mentorias. Assegurar não só a entrada dessas mulheres ali na base da pirâmide, mas esses programas de aceleração de carreira. Né? Um outro ponto que a Tânia abordou, que eu também achei muito interessante, é quanto ao pay equity. Você ter salários competitivos e equivalentes com os homens que têm o mesmo tipo de posição. Então, eu acho que os principais são esses. Né? Existe também a política de cotas, que é discutível ou controversa. Eu sei que nem todo mundo é a favor, mas eu acredito que também vagas afirmativas são uma das ferramentas que podem ser utilizadas para cobrir esse gap. Eu gostaria que não fosse necessário política de cotas para contratação, mas nesse momento que a gente está vivendo, e o que a gente vê aí pelos próximos 10 ou 20 anos, é uma das alternativas também necessárias. Né? Um outro ponto interessante é a parte das contratações. Algumas empresas já têm seguido fazendo contratações com eu não sei qual é a expressão que é utilizada, mas que no currículo não vem o gênero e não vem o nome do candidato ou da candidata. Porque aí às cegas. Às cegas, mas que você garanta que 50% daqueles ótimos currículos disponíveis são currículos de mulheres.
Então, eu acho que as empresas privadas iniciaram essa jornada, mas a gente ainda falha ou ainda não tem o comprometimento estratégico, mas não necessariamente colocou a operação de, depois de absorver essas mulheres, fazerem elas ascenderem, né? E sobre a parte de medir, de mensurar, é realmente verificar a retenção, o quanto... e as políticas, tá? Que é um outro ponto também. A empresa tem que ter políticas interessantes para absorver essas mulheres. E aí, na parte de mensuração, é ver a retenção dessas mulheres, se elas estão ficando, qual é o tempo, né, o ciclo de vida dessa mulher dentro da empresa, né? O quanto elas ascendem também, né? O quanto você consegue movimentar verticalmente essa mulher. E, é claro, as pesquisas de satisfação para saber o quanto essas mulheres se sentem acolhidas nesse espaço. Obrigada. A gente não pode pensar em empregabilidade sem olhar para a defasagem da educação que a gente tem no nosso país. Então, as pessoas, quando elas têm idade para ingressar no mercado de trabalho, já vem uma defasagem muito grande, e não é só de interesse. A gente está falando de habilidades e competências que não são desenvolvidas para todas as pessoas. A gente sabe que a realidade é que muitas pessoas vão ficando para trás durante o processo de escolarização. Tânia, eu queria te perguntar quais são as habilidades e competências importantes para as mulheres no STEAM no setor privado, mas como, principalmente, as empresas podem ajudar nesse desenvolvimento, já que elas não chegam e, muitas vezes, elas não conseguem a vaga por não ter essas habilidades. Bom, aqui a gente tem dois aspectos. De habilidade, a gente tem as habilidades, que a gente chama de soft skills, e as hard skills. Nós temos eu vou começar pelas hard skills. Eu sei que você está me perguntando, me dirigindo mais para soft skills, mas a gente começa pelas hard skills. Eu estava tendo essa conversa com a Milena aqui no Paralelo, a gente estava tricotando aqui com algumas descobertas que a gente faz ao longo do caminho. E educação é um problema para o país. Como eu falei, IA pode trazer desenvolvimento econômico, só que acho que enviou semana passada os índices estatísticos do analfabetismo funcional no nosso país. 30%, 29%, vamos ser mais precisos, dos brasileiros são analfabetos funcionais, mais de 51% acima dos 60 anos são analfabetos funcionais. Como que você quer que essa pessoa tenha condições e capacidade cognitiva para fazer software? Como que você quer que essa pessoa consiga participar de um curso de engenharia? Ela não sabe ler, ela não sabe interpretar um texto. Então, a gente precisa, de forma urgente, e aqui conto aqui com o secretário aqui de São Paulo, porque eu sei que o secretário de Educação está fazendo um trabalho incrível, mas a gente precisa fazer isso em todo o Brasil, para melhorar urgentemente a educação básica do Brasil. Enquanto a gente tiver meninos e meninas que saem do ensino médio sem saber interpretar um texto, a gente vai atrasar o futuro do país. E não adianta trazer as pessoas para esse tempo, porque eles não vão ter condições de acompanhar o básico do treinamento. Por isso que a gente tem tanta evasão escolar nos nossos cursos de engenharia, de matemática, de física, de ciências da computação, no primeiro ano do curso. Simplesmente as pessoas não acompanham. Então, precisamos, sim, investir em educação básica, de qualidade, para tirar o Brasil desse abismo de produtividade que vai impactar no crescimento econômico do nosso país. Então, esse é o ponto número 1. E aí nós vamos para o ponto número 2, que são os soft skills, que você pergunta. E aqui eu não vou falar... Esses soft skills, eles não são só para profissionais de STEM. Eles são para todos os profissionais que vão entrar hoje no mercado que vai sofrer disrupção pela IA. Você já entra num mercado que você não sabe como vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Porque a IA ela vai tomar, talvez, o seu posto. E você tem que ser capaz de se reinventar. E aí a gente tem que ser capaz de buscar a sua diferença. A Milena aqui, a nossa apresentadora, trouxe isso para a gente também, né? O que nos torna humanos, o que nos torna diferentes. E aí a gente tem que trabalhar empatia, que isso é o que nos torna humanos. E aí a gente pode desenvolver isso em casa, a gente pode desenvolver isso na escola. As empresas podem fazer muito trabalho no desenvolvimento de soft skills. Mas a gente tem que trabalhar empatia, a gente tem que trabalhar colaboração, a gente tem que trabalhar a curiosidade, essa capacidade de aprender sempre. Então, a Kelly trouxe. Ela não falava inglês quando se formou, nem eu. E aí, eu não tinha condições de fazer um curso de inglês até me formar, até concluir a engenharia, porque eu estudava à noite e trabalhava de dia. Quando eu concluí a engenharia, aí eu podia estudar inglês e alemão à noite, porque eu continuava trabalhando de dia. Como que a gente
não desmotiva as pessoas que não conseguem fazer as coisas, mostra, gente, vai ser um pouquinho mais difícil, mas você vai conseguir. Mas seja curioso, queira aprender. E eu aqui estou, nos meus 60, continuando, querendo aprender, invadindo agora esse mundo de cibersegurança. Então, curiosidade, lifelong learning, entender que a gente tem que dedicar tempo todos os dias para aprender coisas novas, é fundamental para o sucesso em qualquer carreira. Especificamente para as mulheres, e aí também não só no mundo de STEM, é trabalhar a autoestima. Nós somos as nossas maiores boicotadoras, a síndrome de impostor, que invade também o mundo masculino, mas ela avassala o feminino, porque derruba a gente, é muito complicado. Então, o grupo, né, quando você tem um grupo de mulheres que apoiam umas às outras, a gente tenta tirar algumas amigas dessas armadilhas, mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito autoconhecimento e a autoestima das mulheres em diferentes ambientes. Então, a academia ela tem um papel importante, aqui eu não falo só das empresas, mas a academia tem um papel importantíssimo aqui. E dentro das empresas é importante educar os homens para que eles entendam, por exemplo, como a gente se sabota. Porque aí também eles vão criar espaços, ou trabalhando como aliado, ou criando espaços para nos ajudar a evoluir na carreira. Então, acho que essas são algumas dicas que eu daria para a turma. Obrigada, Tânia. Isabelle, vou te pedir para falar brevemente, para a gente respeitar o tempo, qual a importância da discussão da inteligência artificial e gênero, pensando nessa discussão de mulheres em carreiras STEM. Perfeito. Eu tenho 3 minutos para responder essa pergunta, que daria muito tempo, mas eu queria dizer primeiro que o campo da tecnologia deixou de ser apenas a tecnologia, ele virou um campo político-cultural, né? Então, quando a gente pensa principalmente no recorte de gênero, olhando para a IA, que é o que tem dominado todas as formas de trabalho e todo o contexto social que a gente vive, é importante a gente perceber principalmente quem produz conhecimento e a quem ele se destina. E, principalmente, como que os consumos desse material, desse conteúdo que está sendo gerado, atinge principalmente as pessoas que têm essas dificuldades estruturais de acessar os espaços, de se permanecer e, principalmente, de produzir tecnologia. Então, eu sinto que, ao passo que a gente tem uma oportunidade muito grande, eu sinto que a gente está no momento limítrofe mesmo, assim, de realmente um limiar entre transformar completamente o que a gente tem de desafio hoje e estagnar no sentido de aumentar ainda mais os desafios, porque eu sinto que, se a gente não acelerar agora, a inserção de meninas produzindo tecnologia, tendo contato com tecnologia, considerando que a gente tem uma epidemia da recomposição, da necessidade da recomposição da aprendizagem, justamente pelo contexto pandêmico, mas principalmente como que a tecnologia está sendo introduzida. A gente fez algumas escutas no Unicef com jovens e adolescentes, e muitos deles falam, poxa, eu coloco no chat GPT, ele me responde, eu nem sei o que ele está me falando, eu sei que o professor tem uma outra IA que vai descobrir, aí eu ponho nessa para não passar, e eu respondo e eu tiro 10. Então, como é que a gente está trabalhando esse senso crítico? A gente sabe que a IA tem a capacidade de reconhecer, e a gente tem uma educação baseada no reconhecimento, quando a gente pensa em FUVEST, ENEM, essas provas de acesso ao ensino superior, mas como que a gente estimula a capacidade do julgamento, da criação, da colaboração, do trabalhar, aprender fazendo, que é muito dessa prática de novos tipos de abordagens pedagógicas para a gente ressignificar a sociedade e o mundo, e criando esses espaços de aprendizagem efetiva, refletindo no mundo do trabalho inclusive. Então, a gente pensar quais são esses novos trabalhos que estão surgindo, como que eles estão surgindo, como a gente coloca a política do cuidado no centro de tudo, pensando que a gente vive também uma crise da saúde mental. Então, será que faz sentido o modo como as coisas existem hoje? Então, muito do nosso trabalho, para encerrar, assim, do que a gente tem feito no Unicef, é trabalhar essa perspectiva das formações, linkada muito a essas potencialidades do que pode vir a ser e como a gente trabalha tecnologia de uma maneira transversal, não só como a gente ainda tem de dificuldade, né? Estamos falando de tecnologia, estamos falando de inclusão, estamos falando de mercado de trabalho, de economia. Isso não existe mais, né? A gente tem que ter cada vez mais esse olhar conectado e principalmente olhando pela ressignificação da educação tradicional, que ainda assim é o setor da sociedade que mais é difícil da gente ressignificar e é o que mais precisa estar 20, 30 anos adiantado. Então, eu sinto que é cada vez mais estimular esses espaços de pensar futuros e criar imagens positivas trabalhando para que elas aconteçam. Obrigada, perfeito.
Para a gente encerrar, Kelly, qual o tipo de programa ou iniciativas que podem ser criados? Acho que você podia dar uma dica para as pessoas, para as empresas que estão aqui presentes. Eu acho que a Tânia já trouxe bastante coisa. A gente tem uma base de educação básica totalmente desqualificada nesse momento, e eu sou uma das instituições que nem estou no governo, mas nós estamos entendendo como isso acontece. Então, a primeira coisa é a gente conseguir organizar a base da educação pública, né? A gente nasce na pandemia para recompor a aprendizagem dos alunos que estavam estudando pelo WhatsApp, e hoje a gente se torna uma das ferramentas de montagem para os professores na sala de aula. E aí, quando nós vamos falar com o professor sobre a Base Nacional Comum Curricular, o professor hoje ele está tendo que ensinar programação em alguns lugares, o professor está tendo que se virar em 10, e ele não é uma pessoa formada para isso. Então, a gente, primeiramente, precisa olhar para isso, né? A partir daí, a gente consegue montar oficinas mão na massa, consegue pensar como que a gente estimula as meninas, né? Você sempre traz os dados de quando a menina perde o interesse pela área de tecnologia, mas, primeiro, a gente precisa cuidar de quem está cuidando, né? A gente não está cuidando dos professores que estão ali na base, e aí, quando o tempo vai passando, e a gente vai perdendo essas meninas. Então, acho que as questões de oficina mão na massa e os professores olhando isso, a gente consegue promover trabalhos mais colaborativos e consegue aí chegar em algum momento. Eu ainda acredito em equiparação. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai estar em outras discussões de mais mulheres na tecnologia, mais mulheres no poder, e já mais similar a isso. Eu sei que pode demorar muitos anos, mas a gente precisa olhar a base de educação. A gente fala de escolas, né? A gente tem pesquisas e a gente atua em regiões periféricas, quilombolas, rurais, indígenas, que as escolas não têm computador. O ano passado, eu fui fazer uma captação para levar kit de conectividade para o Rio Grande do Sul, que perdeu tudo há um ano atrás. Então, a gente está falando de escolas que as meninas estão ali e que elas não têm o mínimo de acesso. A gente está discutindo inteligência artificial em alguns lugares, ao passo que as pessoas não têm internet dentro de casa. Então, a gente também fala de Brasis muito distintos, né? Então, acho que isso é uma possibilidade. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria pedir para passar o slide, por favor. Queria convidar todas as empresas aqui presentes para se conectarem, fazerem parte do movimento Educa 2030 do Pacto Global da ONU Brasil. Aqui vocês têm um QR Code, vocês façam a inscrição de vocês e a gente vai mandar, vocês vão receber um e-mail do Pacto confirmando a inscrição de vocês para a jornada que a gente vai ter no segundo semestre. Gabi, levanta, só para as pessoas te conhecerem. A Gabriela Rosman é a gerente do Projeto 2030. Se depois alguém no intervalo quiser falar com ela, ela está à disposição. Pode passar mais um slide, por favor? E aqui tem os 3 encontros, como que a gente vai fazer essa jornada. Então, em julho, a gente vai ouvir, o primeiro encontro é ouvindo as mulheres e as suas interseccionalidades, o segundo, em setembro, dialogando com as empresas e suas especificidades, e o terceiro encontro, que vai acontecer em dezembro, é sobre conexões entre mulheres e carreiras STEM em empresas. Se quiser deixar no QR Code enquanto isso, queria agradecer todas vocês e pedir rapidamente para vocês se despedirem. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e parabenizar toda a organização, aqui especialmente representada pela Carol. Parabéns por estar liderando uma iniciativa tão bacana. E contem comigo para essa jornada. Queria agradecer, obrigada, Gabi e Carol, pelo convite, e deixar 2 coisas. As coisas vão continuar mudando, logo na nossa vez o ritmo é frenético. Cada dia é uma nova mudança tecnológica, então a gente não pode parar. E a segunda coisa é ensinem outras pessoas, mentorem outras mulheres. Às vezes você acha, está ali porque quer, né? A gente tem o nosso preconceito já montado. Então, se nós estamos nesse lugar, a gente tem a obrigação de trazer outras mulheres. Queria agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui e dizer trazendo um pouco desse recorte da juventude. Eu sinto que, com todos esses avanços que a gente tem vivido, muitas imagens negativas sobre o futuro têm sido compartilhadas e disseminadas entre a juventude. Então, os robôs vão acabar com o meu emprego. E isso dá uma ansiedade ainda maior numa geração que já é naturalmente muito ansiosa. Então, um pedido e também um trabalho coletivo da gente estimular imagens positivas sobre o futuro e trazer essa perspectiva de que o futuro é um campo em disputa, né, para que a gente possa criar ele cada vez mais. Obrigada. O pessoal fala de ansiedade climática, agora está tendo uma ansiedade IA também, né? Todo mundo preocupado.
Queria agradecer o espaço, fiquei muito feliz de compartilhar um pouco das práticas, do que tem sido feito. Então, obrigada, parabéns, Carol, pelo evento. A gente sabe o esforço que foi. E, para fechar minha fala, a gente tem um executivo na empresa super inspirador, que chama Jean-Pascal Tricoat, e ele tem uma frase assim: nem otimista, nem pessimista. Eu sou ativista. E eu resolvi que essa, Milena, é o meu propósito. Eu sou uma ativista. Mesmo em tempos difíceis, eu sou uma ativista. Eu escolhi a minha causa e eu tenho trabalhado em prol dela. Então, contem comigo.